Bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela nossa Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e estou acompanhado do meu querido amigo, pastor Silvio de Oliveira. Tudo bem, pastor? Tudo ótimo, mais um programa, com certeza, mais um tema, e um tema muito bom, bem atual. Você que está nos acompanhando, fique conosco e tenha certeza, você vai sair com algo de Deus através da sua palavra. Amém. O tema de hoje é muito atual porque nós vamos falar sobre ansiedade. Como tratar a nossa ansiedade. A ansiedade foi classificada como o mal do século XX, também o mal do século XXI, com toda certeza, não é, pastor? Sim, inclusive quando se fala de tratar, né, já tem um início, né, não é algo que vai ser como um passe de mágica, né? Mas eu creio que na palavra de Deus, Deus nos dá uma direção para esse assunto, né, pastor? Perfeito. A palavra de Deus sempre nos indica o que devemos fazer no que diz respeito aos problemas da vida. E, obviamente, também vai tratar sobre a ansiedade, que não era um mal desconhecido no primeiro século. No primeiro século, na época de Jesus, já se falava em ansiedade. Eu quero ler aqui para você o texto da carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, está assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, lançar sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Deus tem cuidado de vocês. Então, a ansiedade também era um mal conhecido no primeiro século. E agora, no século XXI, até por causa da pandemia, por causa de todos esses problemas que nós temos enfrentado, especialmente aqui no Brasil, nós temos percebido, observado que muita gente está sofrendo de ansiedade, principalmente o pessoal que ficou confinado em casa por causa da pandemia. Então, certas dificuldades emocionais afloraram nesse período de pandemia, não é? Pastor, o que a gente pode fazer com a nossa ansiedade? A Bíblia nos mostra caminhos para que possamos lidar com ela? Com certeza, meu amigo pastor Kenji, inclusive também nós não fizemos um script do nosso programa, mas... É um bate-papo, né? É um bate-papo, é uma conversa aqui, mas ao mesmo tempo eu gostaria que o pastor também comentasse sobre algo que nós temos ouvido também esses dias sobre ansiedade positiva. Eu não sei se isso existe, de uma certa forma... Eu acho que essa questão da ansiedade positiva, né, a gente poderia dar o nome de esperança, né? Esperança, sim, pode ser. Mas assim, a ansiedade em si, né, ela não é uma coisa benéfica, né? Não é algo que possa trazer algo de positivo, porque o que se condena é a ansiedade nas Escrituras, né? Sim. O que nós percebemos, por exemplo, é que Jesus vai falar sobre ansiedade no seu Sermão da Montanha. É exatamente sobre a ansiedade. E o que ele fala sobre a ansiedade, nós não encontramos absolutamente lá nas palavras de Jesus nenhum encorajamento para você permanecer ansioso. Pelo contrário, né, pastor? Inclusive, quando se fala ansiedade, é um termo, uma palavra, mas que acaba decorrendo em vários outros termos, como preocupação, como frustrações, muitas vezes, falta de sono, insônia no caso. Então, são coisas que, se não tomar cuidado, pastor, né, vira algo que pode até gerar uma depressão, né? Uma depressão forte. Sim, é interessante. É uma introdução à depressão. Né? A depressão, puxa vida. Então é sério mesmo, hein? Não, é sério. É muito sério. Eu tenho dito o seguinte, a ansiedade diz respeito àquela preocupação de algo que está no futuro e que você não tem certeza se isso realmente vai acontecer, mas você lida com essa ameaça de tal maneira que aquilo que está no futuro se torna presente. Então você já vive hoje, né, antecipando o seu sofrimento, antecipando a sua dor, sem que haja nada concreto acontecendo na sua vida. Eu gosto de fazer aquela comparação entre ansiedade e medo, né? Daquela pessoa que está andando na rua, né? Na calçada,
e de repente ela se depara com o Rottweiler babando, rosnando, mostrando todos os dentes para ela. Que cena. O que ela vai fazer, né? A primeira reação é o medo, né? Exatamente, então vai pegar um pedaço de pau, vai sair correndo, vai subir numa árvore, vai pular um muro, alguma coisa vai fazer porque está diante de uma ameaça real. Agora, a pessoa ansiosa é aquela que está andando na mesma calçada e tem a impressão que a qualquer momento vai pular na frente dela um Rottweiler rosnando, babando e mostrando todos os dentes para ela. Não tem esse Rottweiler, mas ela já imagina, já crê que vai aparecer, vai pular na frente dela. Exatamente. Então ela começa a andar na calçada sem que haja esse perigo, correndo, subindo na árvore, né? Ou fica paralisada, né? Já vive o problema sem que ele esteja diante dos seus olhos. Esse é o problema da ansiedade. Sim, pastor. Inclusive, como é bom nós estudarmos a palavra de Deus, né? Que tantos assuntos existem e muitas pessoas, eu creio, que não sabiam que esse assunto é tão importante na palavra de Deus, tanto que Jesus abrangeu, né, nos evangelhos, né, e os próprios discípulos também procuraram propagar essa questão da ansiedade no sentido de ensinamento, como Sim. vencer a ansiedade. Como tratar, como é a nossa proposta Exatamente. Hoje, como tratar a nossa ansiedade. Então o irmão citou lá o Jesus, né, no Sermão do Monte, lá em Mateus, Sim. ele tem umas lições para nós, não é? Exatamente, está em Mateus capítulo 6, no verso 25 e diante, ele diz assim: por isso eu vos digo, aliás, eu digo a vocês, não se preocupem com a comida, com a bebida, que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, não guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai Celestial, ou seja, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Interessante. Continua, pastor? Pode continuar, porque então, aqui está bonito. Aqui, a partir do versículo 28, você vai se lembrar desse texto muito bem. Então, continuando, diz assim: e por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no fogo. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma tão pequena fé. Pode continuar. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde vamos arranjar bebida? Ou onde vamos arranjar roupas? Pois os pagãos, os gentios, é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar a sua vida, o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Muito bem. Então, o que Jesus está nos ensinando aqui, pastor, a respeito de como tratar a nossa ansiedade? Pastor, interessante que nós verificamos também no senhorio de Jesus a sua onisciência. Jesus, ele olhou para os discípulos, ele viu que os discípulos estavam ansiosos, preocupados, e aí nós vemos a onisciência, ou seja, o poder do Senhor, do próprio Jesus, né, como Deus, como Senhor, de ter o conhecimento, o entendimento, o discernimento de saber como um ser humano passa. Porque Ele é o Criador. Uhum. Né? Ele sabe tudo que um ser humano pode sofrer. Uhum. Né? Pode, porque o próprio Davi diz lá no Salmo 139, né, que Deus, Ele viu quando Ele foi entretecido, ou seja, quando Ele foi formado no ventre da mãe. Então tudo isso Jesus já sabia e já sabe. Mas é uma promessa interessante que Ele está falando para os seus discípulos. Porque ele faz uma comparação, uma analogia com os pagãos, pessoas que não tinham
esse Deus, né, que nós temos cristão. Essa confiança. Essa confiança, essa fé. exatamente. Então, ele faz essa analogia, ele compara, mas ao mesmo tempo, como nós estamos falando de tratamento, o tratamento tem que ter um início, né, pastor? Tem que ter um início, não é algo, a ansiedade não é algo que numa palavra mágica, ou numa leitura, ou numa oração, muitas vezes vai ser resolvida. Em primeiro lugar, é necessário saber o porquê da ansiedade, né? Jesus deu o exemplo aqui. Ele falou que muitas vezes é por causa da comida. Coisas materiais, né? Exatamente, coisa que geralmente os pagãos, que eram os gentios da época, se preocupavam, né? Em se mostrar. E quantas pessoas hoje, pastor, não estão ansiosas, né? Frustradas, porque tiveram um objetivo e no fim não conseguiram, ficaram frustrados e veio a ansiedade. Por causa da pandemia, né? Perderam coisas, perderam empregos, perderam até a saúde, né? Exatamente. E aí aumentou o nível de ansiedade a respeito do futuro. Aí que nós vemos que com essa necessidade de um tratamento é uma enfermidade. A ansiedade é uma enfermidade espiritual. Emocional e espiritual. Espiritual, exatamente. Muito bem, mas ele diz aqui, olha, Jesus diz, não se preocupem com sua própria vida. Por quê? Interessante. O pastor me pegou agora, viu? Mas tudo bem. Como eu bati o papo, eu vou relevar. Mas é interessante também nesse sentido, imagino que quando nós nos preocupamos, ou não nos preocupamos, mas quando nós temos esse cuidado de tratar da ansiedade em nós mesmos, é porque provavelmente vão surgir pessoas com esse mesmo mal. Então, muitas vezes Jesus, eu entendo que ele estava preparando os seus discípulos para tratar a ansiedade, porque eles iam encontrar muitas pessoas ansiosas. Também, a questão do propósito das nossas experiências. Exatamente. Né? Mas aqui, pastor, olha, não se preocupem com sua própria vida, por quê? Porque Deus é quem cuida da nossa vida. Exatamente, é verdade. Porque ele está dizendo aqui no versículo 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Ninguém consegue fazer isso, né? Então, Deus consegue. Aí que vem a confiança, né? Exatamente. A confiança em Deus, em saber que Ele sabe, eu tenho aprendido assim também, até no Evangelho, na palavra, que existe uma diferença de necessidade e vontade. Né? Muitas pessoas vão para Jesus ou buscam a Deus com um desejo, uma vontade, mas muitas vezes não é uma necessidade. Jesus, ele mostra quais são as verdadeiras necessidades de um ser humano. Né? Mas mesmo assim, né, ele diz para não se preocupar. Exato, porque as necessidades que nós temos está no versículo 33, né? Estão no versículo 33. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Né? E aí depois ele diz, e todas essas preocupações, essas coisas, lhes serão acrescentadas. Né? Mas olha, o texto nos diz, Jesus também nos diz, que o Pai Celestial sabe que nós precisamos de todas essas coisas. Beber, comer, vestir, né? E Ele cuida de nós. Então nós deveríamos o quê? Ouvir a voz de Deus e não a voz do nosso coração e nem a voz dos outros quando estamos sofrendo com ansiedade. Né? Acho que é a primeira grande lição que nós podemos tirar daqui, vez que Deus é quem cuida da nossa vida. Nós não temos controle da nossa vida, não é verdade, pastor? Sim, inclusive, eu posso dizer que eu tenho um conhecimento de causa, né? Porque né, na minha infância, tantas dificuldades que eu passei, né, que foram relativas a isso, com relação ao que vestir. Muitas vezes não tínhamos uma roupa, né, porque vários irmãos e dificuldades na infância, muitas vezes a gente colocava uma roupa rasgada, né, muitas vezes não tinha o que comer, né. Então, quem tem um conhecimento de causa, pastor, muitas vezes, Deus até permite, às vezes, para nós aprendermos o que realmente é prioridade na nossa vida. Verdade. Eu estava lembrando, esse texto aqui, ele me chamou muito a minha atenção, quando eu tinha uns 14 para 15 anos de idade,
Sim. E foi exatamente esse texto aqui que eu tinha lido uma tarde. Nós não éramos crentes evangélicos nem nada, mas a nossa vida de infância é muito parecida, viu, pastor? Eu entendo. Também passamos por necessidades, passamos por dificuldades. Eu acredito. E naquela noite, nós não tínhamos o jantar. Ou pelo menos aquilo que estava diante de nós não poderia ser chamado de comida. Comida, né? entendi. Era o que tinha. Né? E estávamos eu, meus 3 irmãos, meu pai, minha mãe. Meu pai era um alcoólatra, né? Sim. Naquele dia ele estava sóbrio, olha só. E aí sentamos, né, todos à mesa, e aí ele olhou para a mesa, olhou para os pratos, e aí muito com a voz embargada, os olhos cheios de água, ele diz, olha, hoje é isso que temos, amanhã nem sei. Olha. Aí eu lembrei do texto que tinha lido naquela tarde. Né? E esse texto é exatamente Mateus capítulo 6, de 25 a 34. E aí eu fiquei pensando, não, eu tenho que falar. Aí eu falei, olha, Deus disse para nós não nos preocuparmos com o que vestir, o comer, o beber, porque Ele providencia tudo. Eu tinha 14 anos. Né? Olha. E eu comecei a falar, e aí ele ficou me olhando com aquela cara do tipo, o que esse moleque está falando? Né? Aí, quando eu acabei de falar, Sim. bateram a nossa porta, né? A minha mãe foi atender, era uma tia de longe, muito longe. Olha. Ela estava trazendo a compra do mês. 2 sacolas, assim, lotadas, né, de gêneros alimentícios. Olha, né? Pastor. Exatamente no momento que eu parei de falar, né, falei desse texto, que nós não deveríamos nos preocupar, né, com o dia do amanhã, e aí ela abriu a porta e a minha tia entrou, olha, vocês estão precisando disso, trouxemos isso para vocês, etc. O meu pai olhou para a minha tia, olhou para as sacolas e imediatamente olhou para mim, com os olhos assustados. Eu imagino. Né? Eu também fiquei assustado, né? Porque eu nunca vi uma resposta de Deus tão rápida, tão né? rápida, né? E na palavra, e né? na palavra, de Deus. E sem nenhuma orientação de uma igreja, de um pastor, porque é o Espírito de Deus que estava agindo lá. Já aconteceu comigo também, no caso foi com a minha mãe, né? Nós morávamos numa casa assim bem assim rústica, né? Uma casinha, mas no fundo dessa casa tinha como se fosse um murinho, e do outro lado desse muro tinha uma empresa que ela tinha como se fosse uma fonte ou uma bica, né? E ali minha mãe e eu ali naquele muro olhando para o outro lado, um sol assim, e de repente veio uns pardais assim tomar banho ali naquela fonte ou naquela bica ali, eles tomavam, se divertiam com aquela água, né? Aí eu peguei e olhei para minha mãe e falei, mãe, tá vendo? Olha, a palavra de Deus fala que Deus, né, Ele dá os alimentos para os passarinhos. Olha eles se divertindo. Eles não trabalham. Quantos anos você tinha? Eu deveria ter... Eu era solteiro ainda, já faz 35 anos de casado, então 40 anos, eu devia ter uns 16 anos, por aí, 16, 17 anos. Né? Então, aí eu mostrei para minha mãe, falei, tá vendo, mãe, ó, eles não trabalham, né? Como a Bíblia fala, não trabalham. Minha mãe encheu os olhos de lágrimas, pastor. Foi incrível, uma situação nesse texto. Nesse texto, porque nós temos que dar ouvidos à voz de Deus, e não do nosso coração, e nem da voz dos outros, quando estamos passando por necessidades, né? É bom começo para o tratamento, né? Exatamente, esse é o primeiro passo. Primeiro passo. É Jesus quem está dizendo aqui, não se preocupem com sua própria vida. Exatamente. Não é? E geralmente uma pessoa que ela está ansiosa, ela não pensa em ninguém, geralmente ela pensa nela. E não ouve, né? Fica surda, né? Exatamente, fica surda, tanto física como espiritual, né? Se ela não ouve, porque é como se ela estivesse viajando, né? Então, Ou a tão gente concentrada na ameaça futura que ela não vê mais nada, vem o medo, não ouve mais nada, só está com esse medo, com essa preocupação. Falta futura. confiança. Então, graças a Deus, nós temos não só nosso testemunho, mas temos um conhecimento de causa na palavra para poder, hoje, ao encontrarmos alguém que está com essa... E hoje, infelizmente, está sendo mal, né? Um mal geral, a ansiedade. Nós mesmos estamos sujeitos, né? Com tantos afazeres que nós temos hoje com relação
aos atendimentos que nós fazemos, né, pastor? Exatamente. Entendeu? Então, nós mesmos estamos sujeitos. Aí, graças a Deus, nós recorremos à palavra, à oração, nessa busca de Deus, e Deus tem respondido às nossas orações. Tem respondido. E aqui é interessante também colocar, nesse tratamento, uma segunda coisa. Quando Jesus diz que o Pai Celestial sabe que nós precisamos de tudo isso. Sim. Então nós não precisamos ficar preocupados. Será que Deus sabe que eu preciso disso? Será que Deus sabe que eu estou passando por esse perrengue? Deus sabe. Mas, pastor, olha, eu digo que assim, nós temos que trabalhar muito a nossa mente. Como eu disse, nós mesmos estamos sujeitos e conhecemos a palavra, mas uma coisa é nós conhecermos, outra coisa é praticarmos. E muitas vezes existem algumas situações que querem nos trazer ansiedade para que nós possamos colocar em prática. Sim. A palavra, né? Porque é a prova da fé, né? A prova da fé, porque quantas vezes, até nesses dias, né, com tantos problemas que nós estamos vendo na sociedade, né, nas famílias, problemas de relacionamentos, financeiros, nós estamos vendo tudo isso daí, e muitas vezes, quando nós vamos dormir, vem tudo isso à tona, às vezes. Aí a gente fica pensando no outro dia. Fica pensando outro dia. Então nós estamos sujeitos também. Sim. Aí, a nossa natureza humana, né? Exatamente. Aí que vem a dica de Jesus, né? Busca primeiro o reino de Deus. E o reino de Deus, ele não é um reino material, né? Não é um reino físico. E como que nós buscamos o reino de Deus, pastor? Buscamos o reino de Deus fazendo a sua vontade. A vontade de Deus, né? Exatamente. Então Deus tem que estar em primeiro lugar nas nossas prioridades. Sim. Quando Deus fica em primeiro lugar, Ele cuida para que todas as nossas necessidades sejam atendidas. É o que está aqui, né? Ele diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, nós temos que buscar, né? Ouvir a voz de Deus e não a voz do nosso coração, confiar que Deus sabe todas as nossas necessidades, conhece todas as nossas necessidades, como o irmão falou, da onisciência de Deus, né? Sim. E buscar, em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus. Exatamente. Porque aí todas as nossas necessidades serão supridas em Cristo Jesus. Eu lembro de uma situação que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, na Inglaterra, uma história que foi contada numa creche, no orfanato, né? No orfanato, na verdade. E Londres estava bombardeada, né? A cidade destruída, tal, e esse orfanato tinha dezenas de crianças ali. Sim. E aquela manhã eles não tinham pão para o café da manhã. Olha. Não tinha pão. Né? E o líder daquele orfanato, um homem crente e tal, reuniu todas as crianças, né, com as suas canequinhas ali, naquelas mesas de madeira compridas, né? E ele orou, agradecendo ao Senhor pelo pão, sendo que não tinha o pão. Não tinha o pão. Né? Quando ele acabou de orar, agradecendo pelo pão, bateram na porta. Né? Abriram a porta, era um padeiro que tinha uma carroça, né, de pães que tinham passado do ponto, a fornada dele tinha passado do ponto, e ele trouxe aqueles pães para ver se o orfanato gostaria de tê-los. Né, olha! Né? Então são histórias como essas, e tem coisas acontecendo no meio do nosso povo. É que muitas vezes essas coisas passam, né? Porque a gente é tão preocupado e agitado que a gente tem um problema, resolve-se esse problema, a gente já parte para o outro problema, e depois para o outro problema, e a gente não para agradecer a Deus por aqueles problemas que foram resolvidos por Ele. Exatamente. Né? Nós vemos também que uma das formas de buscarmos a Deus é exercer a nossa fé. Sim. Porque como alguém pode agradecer algo antes de receber, pastor, se não é exercer a sua fé? Exatamente. Fé é exatamente isso, crer que já tem em suas mãos aquilo que ainda é invisível. Exatamente. Eu imagino assim, por exemplo, quem muitas vezes está nos acompanhando agora, que não tem essa experiência, eu imagino no início da minha conversão, porque buscar a Deus também nós temos que orar, né? Falar com Ele, abrir o nosso coração, confiar realmente. Porque quando nós estamos ansiosos ou estamos com algum problema espiritual, dificilmente a gente confia nas pessoas, a gente fica preocupado. E é uma preocupação realmente que nós temos que ter, porque se abrir o coração para alguém
que não quer o bem, pode piorar a situação. Pode piorar. Piorar. Então, por isso é que é bom conhecer a palavra. Eu lembro que no início da minha conversão, eu não sabia orar, né? Em primeiro lugar. Depois eu aprendi que orar não é só falar com Deus, é um diálogo. Nós falamos com Ele, Ele fala conosco. E eu lembro uma vez que nós fomos fazer um curso em São Paulo, lá na Paulista, estávamos em alguns pastores e de repente o que estava dirigindo disse assim, olha, agora cada um vai fazer uma oração. Aí eu falei, peraí, mas como que ele vai fazer oração dirigindo, né? De olhos abertos. De olhos abertos, porque e Jesus até ensina sobre oração, né? De orarmos, entrarmos no nosso quarto, Deus em secreto, Ele sabe, né? Ele conhece o nosso coração. Então ali eu aprendi, pastor, que Deus, né? Ele antes de nós abrirmos a boca, foi o que Jesus disse, né? Antes de nós abrir, Ele já sabe, mas muitas vezes Ele quer uma confirmação nossa. Ele quer, né, um ato de fé, um passo de fé. Exatamente, né? Para vencermos essa ansiedade, porque nós estamos sujeitos, toda a humanidade está sujeita à ansiedade e é algo que nós temos que vencer. Temos que vencer e com certeza o nosso mestre aqui, se ele está falando disso, é porque ele nos dá o caminho. Exato. Para vencermos a ansiedade. Para vencer a ansiedade. Por isso, repito o texto que eu li no início, né, de Pedro, né? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7. Né? Tá bom, pastor, muito obrigado aí pelo nosso bate-papo. Puxa vida, né, hoje tema. Realmente passou rápido, viu? Não sei se é porque eu estava um pouco ansioso. Passou rápido. Passou rápido. Muito bem, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho de estar nos acompanhando na nossa programação. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado, pastor Silvio. Eu agradeço, pastor. E até o próximo programa, se assim o Senhor permitir. Amém. Deus abençoe a todos.